hoje entenderemos por que se diz que as portas do inferno não prevalecerão. Façamos com Astério, o sofista. Então, antes de começarmos o estudo, eu peço que você curta, comente, compartilhe e, claro, se inscreva aqui no canal para apoiar o nosso trabalho e ajudar a disseminar a palavra de Deus. Vejamos então quem foi Astério, o sofista. Ele viveu aí entre os séculos III e IV. Não se sabe ao certo quando ele nasceu, provavelmente na segunda metade do século III, ali por volta do ano 250. E ele viveu aí até o ano 341. Então, Astério foi um teólogo cristão ariano da Capadócia. Poucos de seus escritos foram recuperados em sua totalidade. Diz-se que ele foi aluno de Luciano de Antioquia, mesmo mestre do famoso padre Ário. Disse que ele negou a Cristo durante a perseguição sob Maximiano em 304. E, portanto, embora recebido novamente na igreja por Luciano e apoiado pelo partido eusebiano, nunca alcançou um cargo eclesiástico. Ele esteve presente no Sínodo de Antioquia em 341. Astério foi um firme defensor do arianismo e da teologia de Eusébio de Cesareia, enfatizando a natureza derivativa do Filho como manifestação espontânea e geração da vontade do Pai. Então, Astério, ele foi um cristão muito inteligente, escrevia textos belíssimos, e ele foi então um seguidor de Ário. Ele era um ariano. Então ele defendia então a distinção absoluta das hipóstases do Pai e do Filho, né, negando então a Trindade, né. Foi uma das controvérsias da época, e Astério então ficou do lado de Ário. Então se diz que ele negou a Cristo durante as perseguições. Então ele foi um dos cristãos que negou. Era muito comum isso, né? Muitos cristãos eles se tornavam mártires, se tornaram heróis da fé, mas muitos outros cristãos acabaram não resistindo às torturas, né? Às abominações do Império Romano, e realmente negaram a Cristo. Mas depois ele foi recebido novamente na igreja, mas porém, né, nunca mais conseguiu alcançar um cargo, mesmo na igreja ariana. Ele nunca mais conseguiu alcançar um cargo eclesiástico. Bom, então vamos, antes de ler as interpretações de Astério, vamos ler o texto sagrado que norteará o nosso estudo. Então eu convido a abrir 1 Coríntios 15, dos versículos 20 ao 23, onde se lê: Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morreram em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo, mas cada um por sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo, na sua vinda. Então aqui se vê claro que Cristo, através da ressurreição de Cristo, todos são vivificados, ou seja, é como se todos nós ressuscitássemos ali junto com Cristo. Assim como todos nós morremos com Adão, todos nós ressuscitamos, saímos da sepultura junto com Cristo. Então é isso o que diz o apóstolo aqui nesse texto. Então vamos para os comentários de Astério, para entender então por que se diz que as portas ou os portões do inferno não prevalecerão. Então Astério escreve: Aquele a quem Deus ressuscitou, portanto, não estava sob o poder da morte. Pois se Cristo fosse simplesmente um homem, a morte teria poder sobre ele como sobre todos os homens. Volte à história antiga e fique impressionado com o grande espanto diante da morte do Senhor. Pois Abel foi morto sem que a criação fosse alterada. Abraão foi sepultado sem que as sepulturas fossem abertas. Isaque morreu sem vencer a morte. Jacó foi sepultado sem ressuscitar.
Isaque foi encerrado sem que o sol escurecesse. Jeremias foi estrangulado sem que a lua fosse alterada. Nabute foi apedrejado sem que a terra fosse mudada. Zacarias foi morto sem que o dia se vestisse de trevas. João foi decapitado sem que se rasgasse o véu do templo. Mas, enquanto Cristo sofria corporalmente, o sol foi impedido em seu curso, a lua perdeu o brilho de seu rosto, a terra imitou o tremor de Caim. Enterrado, ele despojou o Hades. Ele semeou o medo entre os guardiões do Hades. Ele quebrou sem esforço os portões do inferno. Ele saiu da tumba com os troféus. Ele apareceu às mulheres sentadas no túmulo, mesmo com as portas fechadas. Ele entrou e se aproximou dos apóstolos. Ao incrédulo Tomé, apresentou o seu lado, para lhe dar plena certeza. E João, tomado de imensa admiração, exclamou: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. A ele a glória para todos sempre. Amém. Então esse é um trecho que Astério escreve, então muito bonito, muito gracioso. E aqui ele se vê claro, em especial nessa parte grifada, onde Astério então afirma que Cristo despojou o Hades, ou seja, saiu do Hades, deixou o Hades. Ele foi o primeiro a deixar o Hades para nunca mais voltar, para viver eternamente. Ele foi o único que desceu e saiu de lá para viver eternamente. Então se diz também que ele semeou o medo entre os guardiões do Hades. O grande guardião do Hades é o próprio Satanás e seus demônios, pois são eles que se interessariam em manter a humanidade presa na morte, na sepultura, no Hades. E Cristo, então, aquele Cordeiro que tem o poder de tirar o pecado do mundo e, consequentemente, quebrar os portões do Hades, obviamente colocava medo nesses guardiões do Hades, nesses demônios. E a própria Bíblia nos mostra que, de fato, Jesus assustava mesmo os demônios, eles tinham temor de Cristo. E por fim aqui ele escreve explicitamente: ele quebrou sem esforço os portões do inferno. Pois de fato Cristo, ao ressuscitar, ele rompe aquele lacre, a tumba estava fechada, ninguém havia saído de lá. Desde Abel, todos estavam ali selados na tumba. Mas Cristo, quando ele sai da tumba, ele rompe o lacre e mostra para todos, mostra para toda a humanidade que é possível descer à sepultura e através de Cristo e de seu poder é possível sair do Hades, deixar essa tumba. Então, realmente ele saiu da tumba com os troféus. Essa foi a grande missão do nosso Senhor Jesus Cristo. E depois, para a alegria dos santos apóstolos, ele aparece às mulheres sentadas no túmulo, que são as primeiras a anunciarem a ressurreição de Cristo, a vitória de Cristo contra a morte. E depois também aparece diretamente aos apóstolos. E João exclama então: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A ele a glória para todos sempre. Pois de fato, João e os apóstolos sabiam, ao ver Jesus ressuscitado, que a morte havia sido vencida. Eles entenderam naquele momento que a morte estava morta, digamos assim, que o Hades, a tumba, havia sido rompida, o lacre da tumba que mantinha toda a humanidade na morte havia sido rompida. Agora a humanidade ressuscitara com Cristo e pode viver a eternidade com Ele. Bom, então essa é a nossa lição de hoje, né? Com a ajuda então de Astério, um clérigo ariano aí dos séculos III e IV, que esteve envolvido então nas controvérsias arianas e que, apesar de tudo, apresenta um grande conhecimento das Escrituras. Apesar das controvérsias, ele era sim um membro da Igreja de Cristo, né? Então sejamos sempre conciliadores, né? Nunca divisores, sempre conciliadores. Tentemos unir a igreja, não dividi-la, né? Então eu espero que você tenha gostado.
Se você assistiu até aqui, muito obrigado. Curta, comente, compartilhe o nosso conteúdo e, claro, não deixe de se inscrever aí no canal, ative o sininho para acompanhar os próximos vídeos e apoiar aqui o nosso trabalho, né? Ajudar a gente a divulgar então as Santas Escrituras. Então, que a graça do nosso Senhor esteja com todos.